fmmais.com.br. Esse é o site para você ficar conectado com as melhores músicas. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! A equipe de jornalismo da Mais FM apresenta Programa Goiás é Notícia. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, o que está na boca do povo goiano, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. No ar, Goiás é Notícia. Edmar Silva. Ok, bom dia para você. Nós estamos começando mais um Goiás é Notícia aqui pela Mais FM. Você ligado em 87.9, você também conectado no fmmais.com.br, nos nossos aplicativos e também na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Já tem gente conectada. Daqui a pouquinho a gente vai fazer aqui uma listinha de quem está conectado com a gente, né, participando do programa desta quinta-feira. Você pode também dar a sua opinião, você pode colocar aí o seu comentário, né, você pode participar e nos ajudar na pauta desta quinta-feira, hoje, 1º de março de 2018. É isso aí, começando mais um mês em 2018 e nós aqui trazendo para você as principais informações do dia, o que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade de Anápolis. Bom dia, Henrique Morgantini, bom dia, Gomide. Bom dia, Edmar. Bom dia. Bom dia. Bom, é isso aí, começamos nosso programa destacando, naturalmente, não pode ser diferente, a gente tem que falar do Flamengo, né, Morgantini? Tem mesmo? Sei que você está com a cabeça assim meio doída, tem mesmo, mas sobre esse assunto. O Flamengo ontem acabou empatando, né? E conquistou o empate. Conquistou o empate, né? Porque estava feio. Mas é isso aí. Então, um abraço a todos os flamenguistas, um abraço ao meu amigo Ricardo Pereira, para todo mundo aí que torce para o Flamengo, que ontem, né, teve uma noite um pouquinho difícil, mas entre mortos e feridos. Mas você sabe, mas não teve uma noite difícil. Para quem é flamenguista sabe disso. Esse é o padrão do Flamengo na Copa Libertadores de América. Esse é o padrão. Tem que ser sofrido. Não, tem que dar mole. Qual foi a última vez que o Flamengo ganhou a Libertadores? Não, o Flamengo ganhou a Libertadores e ganhou um título que nenhum outro time no Rio de Janeiro tem, que é o título de campeão mundial, né? Em 1980. Qual foi o último ano? 1980, no ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, de 1981. 1981? 81. Ah, tá. Era só essa pergunta. Eu estou acrescentando porque eu gosto de acrescentar informação. Não, você disse que agora, a partir né, é o ritmo, né? É o padrão. É o último título que teve da Libertadores foi de 81, mas o padrão mantém. De 81, nós estamos em 2018. O padrão do Flamengo é ser eliminado. Número, né? O padrão do Flamengo é ser eliminado na primeira fase. Porque nós vamos caminhar para isso. Se tivesse vascaíno falando disso, mas flamenguista falando assim, eu fico contente de saber que tem pessoa muito realista. Né? O joguinho de ontem, realmente. Pois é, não pode se iludir, não né? Pode, né? Um time que fica com 2 vezes na frente e toma um gol no meio de campo aos 42, não está pronto para ir para lugar nenhum, não. Mas esse é o padrão, a gente brinca assim, mas infelizmente os times, né, de maneira geral, Argentina, mesmo Colômbia, né? Esse pessoal, ninguém tem mais medo do Brasil, né? Não tem nenhum time do Brasil que impõe receio. Aliás, nós, os times brasileiros, é que quando vai jogar, olha, vamos jogar com River Plate, vamos jogar com Boca Juniors, vamos jogar... Os caras tremem, né? O Brasil é que, né, já chega assim, não, mas vai ser difícil o jogo, hein? Porque já tem, assim, um sentimento de quem o adversário principal são esses que sempre estão ganhando aí a Libertadores, que fazem um time para disputar a Libertadores, né? O time do Brasil, quer dizer, os times
brasileiros estão aqui, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, os campeonatos estaduais, é um negócio louco, né? E acaba não priorizando mostra que a Libertadores é importante apenas no nome, né? É quando está disputando, quando já está lá. Aí começa a jogar com Boca Juniors, perde, joga. Quer dizer, não se prepara em nenhum momento para a Libertadores. Na verdade, isso aí, o brasileiro é mais importante, a Copa do Brasil é mais importante, o campeonato estadual é mais importante, tudo é mais importante. Mas quer ganhar a Libertadores. E prepara para cá, mas quer ganhar de lá. E aí não vai, né? Aí o planejamento realmente falha. Não, mas é interessante ver até uma questão psicológica. Por exemplo, o Cruzeiro na terça-feira não tem time, a gente pode discutir peça, mas não tem time para tomar de 4 igual tomou do Racing. Não tem time. Porque se você olha, é uma diferença muito grande, o Racing é um timaço e o Cruzeiro de jeito nenhum. Né? Claro, por 5 minutos o Fred abriu a panturrilha, teve que sair, mas tomar de 4, quer dizer, parece que o Brasil dá uma amarelada. É interessante perceber que, no geral, a gente frustra. Mas vida que segue, Edmar Silva. E o bom do torcedor é que, como todo bom apaixonado, ele não é racional. Então, daqui a 2 semanas, quando o Flamengo voltar a campo, aquela esperança já vai estar renovada. Esse discurso meu que vai ser dissipado aí, entendeu? Na névoa da esperança, nós vamos voltar a acreditar. O Vasco joga daqui também uma semana, né? Claro, semana que vem. E falando aqui em Goiás, o Goiás ganhou ontem do Curitiba, né? 1-0, quer dizer, avança na terceira fase da Copa do Brasil. O Vila joga hoje, né? O Vila jogou ontem, né? Empatou com o Ferroviário, né? Empatou. Então, assim, os times goianos aí estão avançando, né? Avançando. Isso, e aí a Copa do Brasil, que hoje é o principal campeonato do Brasil, superando até a Libertadores, não em importância, claro, mas em lucro. Então, imagina para esses times aí que tem um orçamento mais limitado, porque a cada fase que você avança, são alguns milhões que entram na conta, e este ano a Copa do Brasil vai pagar o dobro do título brasileiro. São 50 milhões de reais para o campeão. O Osmar lá da Rádio Porteirão, o Morgadinho está dizendo aqui, olha, bom dia, pessoal, o Flamengo é irrelevante na Libertadores, Antônio Gomes. Olha, foi incisivo, hein? Tá aqui, né? Isso aí, participação do ouvinte. Que não torce o Flamengo. Isso não torce. Ficou nas entrelinhas, não dá para se afirmar, né? Mas tá. Ele pergunta pro Antônio, deve ser vascaíno. Isso aí, um abraço então para o pessoal lá de Porteirão, Osmar Lopes de Lima, acompanhando o Anápolis é Notícia. O Goiás é notícia. Goiás é notícia. Isso aí. Mas é isso aí, vamos começar o nosso programa, dando as boas-vindas ao mês de março. Começa o mês, um novo mês, as águas de março vem fechando o verão, como diria Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, mas começa uma outra coisa também, Antônio Gomes. Começa a declaração de imposto de renda que vai até o dia 30 de abril. Fica esse alerta aos nossos amigos e ouvintes, né? Pois é, essa informação acho que é interessante, né? Porque todos nós, ouvintes, né? Nós que estamos aqui na planície, precisamos entregar a nossa declaração do imposto de renda. Começa hoje, dia 1º de março, e vai até o dia 30 de abril. A pergunta que tem, quem é que precisa declarar imposto de renda, né? Essa é boa, né? Então, você, nosso ouvinte aí, se você teve rendimento, se você ganhou até R$28.500 no ano de 2017, né? Se você ganhou 29 mil, você precisa declarar, tá bom? Então, de R$28.500 até lá, você não precisa declarar. Passou disso, você precisa declarar. Então, é só somar todos os meses aí, lá na sua carteira, no seu salário, somou isso aí, passou, precisa entrar lá, porque senão o leão vai pegar você. Então, a partir de hoje, 1º de março, já está aberto aí no site da Receita Federal. Você pode fazer hoje a declaração pelo seu celular, né? Os aplicativos estão aí para que você possa fazer a sua declaração. Então, não deixe de fazer. E a partir de hoje, até o dia 30 de abril, você está apto a fazer isso. Muito bem. Também da agenda nacional, Antônio Gomes, de ontem foi o dia de pauta sobre a economia, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o resultado do crescimento da economia em 2017, cuja estimativa oficial do governo é de uma alta de 1,1%. Em se confirmando essa informação, que deve ser revelada em detalhes hoje, será a primeira alta depois de 2 anos seguidos de queda na atividade econômica e depois da mais longa recessão da história
do país, segundo os órgãos oficiais. A análise disso, Antônio Gomide, parte da premissa da vida de cada um. Os números mostram uma situação, há um discurso governamental, há um discurso do ministro da Fazenda, do presidente da República, né, nessa direção. Olha, estamos crescendo, a economia está indo bem, o empresariado está voltando a acreditar no país. Mas, por outro lado, na economia doméstica, a economia cotidiana, a vida cotidiana, parece, a impressão que você tem é que vai na direção contrária. O gás cada vez mais caro, a luz, o combustível, que impacta diretamente em todos os produtos que demandam transporte. Então, parece que há duas análises diferentes, né? Do nosso dia a dia, da porta da nossa casa, do nosso comércio, e a da grande economia aí que o Henrique Meirelles vem comentando. Pois é, essa aí é uma notícia que o governo federal, se não tivesse apanhado tanto como apanhou, talvez pudesse até comemorar. Mas quando você vê em duas situações diferentes, o Brasil, inclusive, caindo, né, na credibilidade internacional, exatamente pela economia, né, perdendo aí pontos em relação à própria credibilidade. Essa possibilidade de tentar casar, né, essa questão dos nomes do governo federal, se a economia subir, o Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda, vai ser candidato. Quer dizer, tudo isso aí, a população está muito cansada de ver o número que não representa a sua realidade, né? Isso é notório. Então, comemorar uma decisão, né, uma publicação dessa pesquisa do IBGE, ela não será comemorada por ninguém, né? A não ser, talvez, ali à noite, pelo Temer, conversando com o seu ministro da Fazenda, dizendo, olha, parece que em 2 anos, coisa que, obviamente, não é reflexo exatamente do governo dele. Isso são o condicionamento, inclusive, da economia externa, que veio, né, de encontro àquilo que está acontecendo também no crescimento do próprio Brasil. Mas, se você olhar a questão, por exemplo, de carteiras assinadas, você vai ver que as carteiras assinadas, elas não aumentaram. O emprego com carteira assinada não aumentou no Brasil, né? Está estagnado aí nesses últimos 3 anos no mesmo patamar. Por quê? Porque tem uma precarização em relação às condições de trabalho, às condições, inclusive, de emprego, né? O desemprego hoje bate 12% no Brasil, 12%. Né? Se você comparar isso na época do presidente Lula, o presidente Lula era 3%, e o pessoal achava que estava muito. Hoje está 12% de desemprego. É muita coisa, né? Então, você falou aí com relação à gasolina, você falou com relação ao gás. Isso é a vida do cidadão, né? O cidadão, ele não quer saber o índice do IBGE, se aumentou 0,2. Ele quer saber o seguinte, eu fui lá no supermercado, fui fazer a compra. Aqueles preços abaixaram ou aumentaram? Pergunta a dona de casa. Pergunta o nosso ouvinte aqui na Rádio Mais FM como é que está a economia. Esse é o IBGE, né? O IBGE é a vida do cidadão, é o que ele sente. É o gás, a gasolina que aumentou demais, o gás que aumentou aí, chegando a bater no 80% em 2017, né? Aquilo que ele compra no supermercado não está baixando, ele está vendo lá que o preço está aumentando. Esse é o IBGE. Esse é a sensibilidade do bolso do cidadão, do consumidor. Então não adianta ficar provocando ou tentando trazer números, porque se o cidadão ele não está sentindo que isso aqui embaixo acontece, o número não vai fazer com que ele fique animado. Agora, tem 2 momentos aí, 2 citações suas, que são interessantes nós desdobrarmos. Primeiro, você falou sobre isso de desemprego. E ontem foi revelado, esse percentual. E a grande questão, o grande debate feito a partir disso a grande promessa, né, o grande discurso do governo federal quanto à reforma trabalhista era justamente de impactar na geração de emprego, na facilitação do acesso do trabalhador ao emprego. E aí, quando nós vemos no primeiro percentual, primeiro estudo que é divulgado em relação a isso, há, na verdade, uma manutenção de uma tendência de elevação da taxa do desemprego, o que mostra que o discurso ficou só no discurso de uma grande balela, né, criando uma legalização do subemprego. Né? Claro, né, e isso já também era provocado nesse debate. Uma reforma trabalhista que foi feita não para ajudar o trabalhador, não para gerar emprego. Esse foi o discurso. Vamos terceirizar, porque aí você flexibiliza as leis são muito atrasadas. Ora, meu amigo, se a lei é atrasada, vamos ajustá-la à realidade do mercado.
não é a realidade de quem tem o potencial de contratar o trabalhador. Se você faz uma reforma trabalhista, e na reforma trabalhista, como ficou definido, que o acordo coletivo, ele sobrepõe a decisão da lei, isso fere qualquer cidadão nos seus direitos. Imagine se você tem capacidade, enquanto trabalhador, que está ali 6 meses na fila, com a carteirinha assinada para entrar numa empresa, você está em casa lutando, brigando, tentando achar uma vaga, aí o cidadão chega lá no serviço e fala, mas olha o seguinte, a lei fala que você precisa trabalhar 8 horas, mas aqui é o seguinte, você vai precisar trabalhar 9, que nós fizemos um acordo aqui, e aqui é preciso porque tem uma diferença. Aí o cara fala, não, tudo bem. Ele está tão desesperado que aquele acordo que vai ser feito passa por cima da lei. Ele não tem nem os direitos básicos, nem aquilo que era assegurado pela lei, ele entra no trabalho tendo condições de exigir. Então, é um absurdo, né, a forma como foi feito, desse tal de acordo coletivo sobrepor a lei. Quer dizer, a base do direito do cidadão, aquele que vai entrar, nem isso, até isso, né? Até isso ele precisa fazer o acordo com o patrão que está entregando. Quer dizer, então, no momento de recessão, como nós estamos vivendo, no momento de desemprego, né? O patrão, o cidadão que está ali para contratar 80, 100 pessoas, ele faz de comum acordo o que ele quer, e não de comum acordo aquilo que a lei defende dos dois lados. Defende o patrão, obviamente, naquilo que ele tem direito, e defende o trabalhador naquilo que é garantido e que já era garantido. Então, infelizmente, essa reforma trabalhista está mostrando agora com clareza que não teve, né, mesmo ela sendo colocada em vigor, tem uma série de ações aí, tem uma série de processos, né, junto ao próprio Supremo Tribunal Federal, questionando, né, uma série de artigos, né, porque fere, obviamente, o direito dos trabalhadores. Mas pior do que isso, é que não aumentou a geração de emprego. Está provado aí que não era por esse caminho que deveria ser seguido. O que o Temer, obviamente, conseguiu fazer para justificar para um grupo aí que realmente colocou lá no Palácio do Planalto. Se fosse hoje, exemplo da reforma da Previdência, certamente isso não encontraria espaço dos deputados com medo aí da repercussão isso num ano eleitoral tão próximo da agenda eleitoral, Antônio Gomide. E lembrando, não são raras agora as aparições de oferta de emprego a R$ 4,50 a hora. Ou seja, para um sujeito atingir o salário mínimo, ele teria que trabalhar 12 horas por dia, todos os dias, para no fim do mês ele ter o equivalente ao salário mínimo. Esta é a mais clara definição do que é um subemprego. A outra questão, ainda nesse assunto da economia, Antônio Gomide, é nessa discrepância, como você disse, quer dizer, a economia vai muito bem e tal. Mas se esse discurso é um discurso eleitoreiro, uma vontade de se cacifar, quando isso não encontra a realidade, o sujeito começa a tomar até raiva do cara que fala, está tudo indo muito bem, viu? Como que está tudo indo bem, se a água está batendo no queixo? Então, assim, nós entendemos que há um desespero para se criar um discurso positivo, mas que não encontra, em momento nenhum, um respaldo positivo no povo, né? Não, e o sofrimento que o povo está vivendo, né? Quer dizer, o governo Temer tem aí praticamente 2 anos, a ação que ele fez foi congelar os gastos da saúde, educação, segurança por 20 anos. A PEC da morte, quem provocou o projeto de emenda constitucional congelando 20 anos? O Temer, ele entrou e fez isso, ou seja, isso foi diretamente contra a qualidade de vida das pessoas. Hoje, você vê as unidades básicas de saúde, você não vê mais o programa Minha Casa Minha Vida, você vê a diminuição na aplicação do Bolsa Família, né? Você não vê investimento nas universidades, você não vê mais a construção dos institutos federais. Por quê? Porque não tem mais verba, não tem mais orçamento, foi congelado, foi cortado. Então, o que nós precisamos entender é que a ferro e fogo, o Temer impôs uma reforma trabalhista em nome de mais emprego, que não gerou, está aí provado pelo IBGE, e a questão do desemprego, que bate em 12% nesse momento. Então, essas mudanças que aconteceram pelo Temer, no meio da população, é o que aparece na pesquisa, é a desaprovação de mais de 90% pelo povo brasileiro. No entanto, eles lá em Brasília, de costa para a população, conversam com os ministros e estão lá escolhendo quem é que vai ser o candidato a presidente dele. É o Temer? Não. É o Rodrigo Maia? Não. É o Henrique Meirelles? Quer dizer, eles estão lá num dilema.
E só esquecer de combinar isso, Morgantini, com a população. É isso, exatamente isso. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, nosso apoio cultural, e vamos voltar falando sobre um assunto que interessa a todos nós, inclusive com impactos nas cidades, em especial para Anápolis, que é a oficialização, que é a regulamentação, né, com algumas regrinhas dos transportes aí via aplicativos, em especial mais popular deles, o Uber. Vamos falar do Uber daqui a pouco. Vai de Uber. Vamos lá. Programa Goiás é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. O maior e melhor festival do Brasil chega a Anápolis. Brahma apresenta 24 de março no Parque de Exposições Vila Mix Festival Private. Jorge Mateus. E Israel Novaes. Você merece cachê, seu show foi bom demais. Foi tão bonito, quase que eu... Vendas em até 3 vezes sem juros a partir das 14 horas do dia 19 de fevereiro na Nobel Eventos, Detroit, Anápolis. Bilheteria oficial Luana Shopping, Import Stock, Shopping 44 e no site tickmix.com. Valores exclusivos de lançamento por 72 horas ou enquanto durar o estoque. Patrocínio Tuaba da Raça. Apoio Bretas. Vila Mix Festival Private. 24 de março, no Parque de Exposições em Anápolis. Em breve, um novo empreendimento chega na região da Vila Formosa, trazendo para você um atendimento especial. Seu óculos de grau, óculos de sol e esportivos você encontra na Ótica Formosa. Os menores preços e o prazo que você precisa. Ótica Formosa, Avenida Sebastião Pedro Junqueira, quadra 13, lote 4, sala 5, Vila Formosa, ao lado da Jackson Charles Negócios Imobiliários. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702-9010. 3702-9010. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Alô, bom dia. Alô, bom dia. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Agora em Anápolis, você tem a mais nova distribuidora de peças para a parte de suspensão de caminhões e carreta. Chegou Demi Molas. Molas e peças para caminhões. Qualidade, bom preço e atendimento de primeira. Faça o seu orçamento e seja surpreendido. Demi Molas. Molas e peças para caminhões. Rodovia BR-153, setor Santa Clara. Quadra A, lote 6, sala 1, próximo ao posto Cerrado, Anápolis, Goiás. Fone 62-33
3214-4193. Celular e WhatsApp 62993357744. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, feche a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada. Mais FM. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe e curta à vontade. O imóvel que você precisa está na Dallas Imóveis. Compra, venda e aluguel é com a gente. Promoção especial para a venda de casa no Anápolis City, com 3 quartos, 2 salas, cozinha ampla, churrasqueira e piscina. Vende-se sala comercial no centro, próximo ao Fórum. Dallas Imóveis, www.dallasimóveis.com.br. Avenida São Francisco 278, bairro Jundiaí, Anápolis. Fones 62-3099-6767 e 99224-2452. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Programa Goiás é notícia. Edmar Silva, Antônio Gomide. Pois é, estamos de volta para o segundo bloco do programa Goiás é Notícia, desta quinta-feira, hoje, 1º de março de 2018. E agradecendo aqui o pessoal que nos acompanha pelo Facebook, né? A Samanta Rocha está com a gente desde o comecinho do programa, o Marcos Rodrigues também já compartilhou o nosso programa, o Ricardo Carvalho também com a gente, né? A Keila Neves, o José Justino, deixa eu ver quem mais, a Tânia, acaba de fazer aqui um questionamento, daqui a pouco a gente vai ler. A Silvânia Caldas diz que tem muita gente comparando os direitos trabalhistas nos Estados Unidos com os direitos trabalhistas no Brasil, né? Isso aí. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente, o Cimei Silva, a Letícia Silva do Nascimento nos acompanhando também, a Adriana Pereira, o Osmar eu já falei, deixa eu ver quem mais, isso aí, esse pessoal todo ligado aqui. O Marcos Tavares também acaba de se conectar. É isso aí, muita gente participando com a gente nessa manhã de quinta-feira. Boa, Edmar. E vamos abraçando a todos. E dando prosseguimento às nossas pautas aqui, Antônio Gomide, falávamos no primeiro bloco sobre assuntos nacionais e um assunto de grande relevância com impacto no Brasil inteiro, uma grande polêmica, um grande embate e com repercussão direta no nosso dia a dia, e agora mais ainda com a regulamentação, é o transporte através de aplicativo celular. Com destaque, existem vários, né, dispositivos, mas o principal deles, mais famoso, o que é global, é o Uber, e que houve ontem uma série de regulamentações, especificidades, e talvez a principal delas, você vai comentar, mas é a definição de que caberá aos municípios a regulamentação efetiva, né, para funcionamento e a fiscalização. Então, esta certamente é uma pauta que esse ano, em algum momento, deve entrar na Câmara Municipal, né? É verdade, né? Tem muitas pessoas, né? Tanto os taxistas, né? Principalmente quem está aí lidando com os carros do Uber, né? Que já é uma realidade aqui na nossa cidade, do Brasil inteiro, mas aqui na nossa cidade também. Mas ontem, né? A Câmara Federal, né, depois de ter sido aprovado na Câmara Federal, depois do projeto ter passado no Senado, ter feito modificações no Senado, voltou para a segunda votação, né? Aliás, desculpa, voltou, porque houve modificação no Senado, voltou para a Câmara Federal. Ontem foi aprovado o projeto que regulamenta, na verdade, né, que determina a forma como que esses aplicativos, né, de transporte privado de passageiros, né, que nosso aqui é o Uber, tem o tal do Cabify, o 99, quer dizer, tem uma série de aplicativos em outros lugares, aqui é o mais costumeiro aqui é o Uber, mas da Câmara foi aprovado. E esse texto, Morgantini, ele exclui
uma coisa que os taxistas estavam insistindo no projeto original, que era a obrigatoriedade desses carros do Uber terem também placas vermelhas. Essa era uma situação exigida pelos taxistas e que eles perderam essa batalha. Na verdade, os carros, da forma como foi aprovado o projeto, não precisam ter placas vermelhas, ou seja, não precisa ser identificado como são os carros dos taxistas. E a outra situação que também no projeto passou é que a regulamentação desse trabalho, a regulamentação do Uber nos municípios, ficarão a cargo do próprio município regulamentar a forma, né? Desde questão dos impostos, desde a questão de trajeto, se é só na cidade, se pode ir para outra cidade, quer dizer, tudo isso aí, essa parte de regulamentação, ela será feita pelo município. Então, o prefeito municipal precisa fazer um projeto ou algum decreto, né? Não precisa, às vezes, nem ser projeto, pode ser um decreto, porque à medida que tem a lei federal, ele precisa regulamentar. E aí tem que observar se é por decreto, se é por... aí ele vai observar a legislação. Mas o importante é que essa regulamentação, nas especificidades de como o Uber pode andar aqui dentro da cidade, ela, até a questão de ser compatível com aquilo que os taxistas já fazem, o que pagam os impostos, que essa é a grande reclamação. Por que nós, taxistas, precisamos pagar os impostos e o Uber chega e não paga nada? Isso é injusto, claro que é injusto, né? Nós queremos que preste um serviço em iguais condições e, obviamente, se o táxi tem a tarifa mais alta, então vamos tentar ajustar, dar um equilíbrio. Essa disputa, quem precisa sair ganhando é o contribuinte, é o cidadão que olha para o táxi e diz, não, eu quero um táxi, não, eu quero um Uber. Quer dizer, o cidadão ele precisa escolher, né? E com essa concorrência, ela precisa ser uma concorrência leal. Então, se um paga imposto, o outro não paga, isso é desleal, né? Então, obviamente, essa regulamentação está agora na mão aqui da prefeitura, está na mão do prefeito e ele precisa, à medida que for sancionado, né? Foi aprovado ontem na Câmara Federal e ainda precisa da sanção presidencial, né? Sancionado a lei lá com o presidente Temer, ela precisa então ser agora regulamentada nos municípios as especificidades e cada prefeito tem essa batata quente para desenrolar na sua cidade. O trâmite é esse, né? O prefeito tem que elaborar um projeto de lei e encaminhar do executivo para o legislativo fazer esse debate. Mas a proposta ela é essencialmente vinda dos prefeitos, não é isso, doutor? Na verdade, tem a lei agora, né? Nós não tínhamos nem a referência federal. Nacional, né? Então, à medida que tem a Câmara aprovou, então tem uma lei, né? E dessa lei você regulamenta para os municípios. Poderia muito bem ter sido feito isso lá na lei federal, dizer, não, está valendo para os municípios dessa forma. Como cada município tem sua particularidade, municípios menores, cidades maiores, então a própria lei fez com que a regulamentação acontecesse nas cidades, por ser uma prestação de serviço muito perto, né, da realidade daquilo que acontece nas cidades, que são bastante diferentes de realidade de uma cidade para outra. Muito bem. Antônio Gomide, nós temos assuntos interessantes para falar na cidade, porque tem sido uma semana bastante movimentada com vários temas aí, sobretudo na Câmara Municipal. Mas antes vamos fazer a nossa avaliação aí sobre as movimentações no cenário goiano, né, com vistas às eleições, uma semana também com movimentações e declarações de diversos postulantes, principalmente aí nas postulações, nos pré-candidatos de oposição ao governo de Goiás. Continua ainda uma lenga-lenga que deve se arrastar por algum tempo ainda sobre a tal definição de Ronaldo Caiado e Daniel Vilela, se estarão juntos, se não estarão, quem é candidato, quem não é, quem apoia quem, e no meio desse fogo cruzado está Íris Rezende Machado, prefeito de Goiânia, que foi instado, foi perguntado, pressionado sobre como ele vai agir e tudo mais. E ele disse que deve provocar uma reunião e naquela ideia dele de vou colocar os meninos para sentar aqui um de frente para o outro, para eles se acertarem. E aí, a ideia inicial é de que saia um nome desses dois. Agora, há quem, digamos, enxergando de forma mais capciosa, enxergue que pode sair um terceiro nome desses dois, que é o do próprio, o próprio responsável pela reunião, que é o próprio Íris. Tem essa possibilidade? Primeiro entender que o prefeito Íris, né, ex-governador, prefeito Íris Rezende, ele tem uma liderança muito forte dentro do PMDB,
né? Ele tem uma palavra muito forte dentro do PMDB, mas não está hoje com a decisão do partido, né? A decisão do partido hoje está com o presidente do partido, né? Está com o ex-governador Maguito Vilela e o Daniel Vilela, que é o presidente do partido estadual do PMDB. E com essa liderança do Maguito, com essa liderança do Daniel, o que aconteceu é que muitos outros, né, prefeitos e lideranças do MDB têm uma disputa política dentro do MDB, tanto com o Maguito como o Daniel, né? Então, sabemos aí da história do MDB em Goiás, sabemos aí de enfrentamentos que o Íris teve com o Maguito, né, naquela oportunidade que o Maguito deveria ser reeleito, e o Íris tomou a vaga dele, né? Então, essas disputas, elas já vêm na história do MDB. E aproveitando esse momento, né, onde quem está à frente das pesquisas é exatamente o Ronaldo Caiado, e o Ronaldo Caiado foi senador junto com o Íris Rezende nas últimas eleições de 2004, quem elegeu o Ronaldo Caiado foi a chapa do MDB, né, chapa do PMDB, e quem era o cabeça de chapa naquela oportunidade era o Íris Rezende. Então, eles têm uma aproximação bastante grande. Quem foi responsável pela vitória do Caiado, obviamente, foi o Íris Rezende, né? Então, é importante entender que mesmo o Íris Rezende falando que vai apoiar aquilo que o partido definir, no fundo, ele está tentando achar um caminho que tente agregar aquilo que o Caiado está pedindo com aquilo que o Daniel quer. Na realidade, se perguntar para o Daniel Vilela ou se perguntar para o Caiado, ninguém vai abrir mão dessa candidatura. Mas, obviamente, o papel do líder, né, que é o Íris, que é uma liderança dentro do MDB, que joga um peso importante, não tem a decisão, mas joga um peso importante nessa decisão política, obviamente ele está tentando fazer o meio de campo. Mas você disse bem, né, para quem conhece mais ou menos o Íris, e para quem o Íris não seria candidato a mais nada, há 10 anos atrás ele disse, eu não sou mais nada, já fiz a minha parte, está tudo certo, não quero... Quer dizer, ele já voltou pelo menos umas 3 vezes. Então, para voltar agora e falar que é ele o consenso, e que se é ele, o Ronaldo apoia, e o Daniel apoia, e vamos junto, é daqui para ali. Então, essa discussão política em relação à sucessão de governo aqui em Goiás, ela só está começando. Na verdade, Morgantini, essa decisão, se é de um lado, se é de outro, se vão juntos, se não vão, essa decisão vai acontecer em final de junho de 2018. Então, é lá nas convenções que ainda... Importante ressaltar que, por exemplo, o PMDB, o MDB, ele está com uma dificuldade muito grande de formar chapas de deputados federais, né? Os deputados federais que o PMDB hoje tem, não tem nenhum que vai buscar reeleição. Então, o único nome que tem é a esposa do Íris Rezende, a dona Íris. E com isso... afugenta uma série de candidatos que poderia estar vindo para apoiar o Daniel, a deputado federal. Então, tudo isso é problema, né? Os prefeitos Adib, o prefeito Roller, lá de Formosa, o prefeito Renato, aqui de Goianésia, o prefeito Paulo do Vale, de Rio Verde, esses prefeitos são prefeitos de cidades maiores, não estão fechados com o Daniel, que é o candidato do PMDB. Então, tem aí um caminho ainda muito longo para que realmente o Daniel possa se consolidar, para que o Caiado possa firmar essa candidatura. Quem disse que o Caiado também vai conseguir aglutinar partidos menores para sua base? Quem disse, né? O mês de março é um mês decisivo, principalmente para deputados que precisam trocar de partidos. Essa troca de partidos, Morgantini, ela vai definir de que lado os prefeitos, de que lado alguns deputados vão estar. E as alianças, né? Então, essa definição da mudança de partido, que acontece até o final, né, até o dia 6 de abril, então, mês de março vão acontecer essas mudanças, quem vai passar para quem, se vai passar para o partido, se vai ficar na base do Caiado, se vai ficar na base do Daniel, se vai ficar na base do governador. Quer dizer, essas definições acontecem todas agora no mês de março. E a partir daí, definidos os times, é que vão acontecer as alianças, né? Quem vai coligar com quem vai ser cabeça de chapa com quem, quais são as perspectivas de ter senador, de ter governador, né? De ter chapa major, de ter chapa proporcional. Então, só está começando esse debate. Muito bem, vamos a mais um intervalo e nós voltamos para continuar o nosso debate e falar sobre Anápolis.
principais assuntos do estado, você fica sabendo aqui. Goiás é notícia. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Conhecer a nossa língua portuguesa é obrigação de todos nós. O curso da professora Gênia é o mais indicado. Com experiência de mais de 30 anos, professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. Quem fala e escreve bem tem mais chances de sucessos na vida. Entre em contato pelo 62 30 98 41 77 e no WhatsApp 99162 4280. O imóvel que você precisa está na Dallas Imóveis. Compra, venda e aluguel é com a gente. Promoção especial para a venda de casa no Anápolis City, com 3 quartos, 2 salas, cozinha ampla, churrasqueira e piscina. Vende-se sala comercial no centro, próximo ao Fórum. Dallas Imóveis, www.dallasimóveis.com.br. Avenida São Francisco 278, bairro Jundiaí, Anápolis. Fones 62 3099 6767 e 99224 2452. A Caixa é o banco do FGTS. Além de socorrer trabalhadores, o Fundo de Garantia ajuda no desenvolvimento do país. Mais de 4 mil cidades já tiveram obras financiadas pelo FGTS. Isso só é possível porque a Caixa é 100% pública. É urgente barrar os planos do governo para privatizar o banco. Acesse o site defendacaixa.com.br e conheça a campanha da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa e outras entidades. Defender a Caixa é defender o FGTS. Defenda a Caixa você. WhatsApp da Mais FM. 99529-4013. Mais FM. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Precisou de gás? É só chamar Beta Gás 3314-7786 e WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais, tá bom demais. Mais FM. Goiás é notícia. Goiás é notícia. Edmar Silva, Antônio Gomide. Já estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia desta quinta-feira, hoje, 1º de março de 2018. Participa conosco aqui na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook a Silmei Silva. Ela fala: boa essa discussão sobre Uber. Penso que cada usuário tem o seu perfil específico. O usuário de Uber dificilmente usa táxi. Além do mais, penso que tem campo de trabalho para todos. Então, Silmei falando aqui sobre a questão do Uber, né, da aprovação da lei que regulamenta o serviço de
aplicativos Uber 99 e outros, né? A Samanta Rocha, ela participa também e ela diz o seguinte: bom dia, quero agradecer à CELC ao mau serviço prestado no meu município, aos prejuízos relevantes de nossos eletrônicos, eletrodomésticos. Pagamos um valor alto nas contas, taxa de iluminação, taxa de serviço, taxa. O serviço 0800 é péssimo, igual à qualidade da energia. Aqui em Colinas do Sul, em nada pode contar com a energia. Trabalho de faculdade, ferro, elétrico, não dá para usar. A energia acaba, nada funciona, telefone, celular, internet, para tudo. Até quando essa empresa vai prestar esse tipo de serviço? Para ficar ruim tem que melhorar muito. Motivo da minha ausência no programa de hoje. Viva a CELG, salve o povo goiano. Se tiver energia, acompanho à noite o programa. Reclamando aqui, né? Nosso programa está sendo atrapalhado lá pela CELG. A Silvânia Caldas aqui também faz mais um comentário falando sobre não ver nenhum dos coxinhas na rua, dançando, batendo panela. A Tânia, ela diz: bom dia, Gomide. Gostaria de saber se dentro dos pátios de escolas as sacoleiras podem montar suas lojas. Ela está aqui na bronca porque foi levar a neta na escola e chega lá, tem o pessoal vendendo enxoval, vendendo um monte de coisa nas escolas. Então ela pergunta se isso é legal, se é normal, né? Tá na bronca. É isso aí, pessoal, participando aqui do nosso programa, né? Fica aí nosso agradecimento pela participação. Com certeza, a questão das escolas aí, a diretora, né, ela tem responsabilidade, né, ela tem que dar o equilíbrio. Se os pais não estão gostando, precisa conversar com a diretora e que vai fazer o equilíbrio necessário, que é possível, que não é possível, né? Então, esse diálogo aí é importante entre pais e direção da escola ou da creche. Agora, essa participação da Samanta, né, lá de Colinas do Sul, quer dizer, é extremamente interessante porque é a voz da população, né? Quer dizer, ela reclamando daquilo que milhares de goianos reclamam, a questão da energia elétrica. E quando você vai para cidades, né, menores, como Colinas do Sul, só para o nosso ouvinte ficar sabendo, é no Nordeste goiano, né, lá perto de Alto Paraíso, ali na saída, como se fosse ali a saída para a Bahia, né, indo para Posse, né? Então ali é um lugar onde é uma população extremamente sofrida. O Nordeste goiano é o grande corredor que foi deixado de lado, que foi colocado sem qualquer prioridade para o governo do Estado. O governo Marconi Perillo não fez investimento naquela região. Uma região que é uma região turística, uma região que era possível fazer empreendimentos buscando na economia, principalmente na área turística, fazer com que pudesse dar um potencial, né? Nada disso foi feito. E a questão da energia elétrica é algo que hoje é um serviço essencial às pessoas, né? Nós sabemos que a CELG, nesses últimos anos, o governo do Estado acabou com a CELG, né? Tirou todo o dinheiro da CELG, chegou num momento que ela vendeu a CELG, né? E a prestação de serviço de energia elétrica, ainda naquela região, é calamitosa, né? É o que ela coloca no seu comentário. Então, parabenizar aqui e agradecer a participação da Samanta, que está participando porque escuta o programa pelo WhatsApp, né? À noite, né? Agora mesmo, nesse momento, ela está dizendo: olha, de dia aqui está sem internet, de dia não tem Wi-Fi, de dia não tem nada aqui, nem energia elétrica, nós estamos aqui deixados, né? Sem qualquer atenção pelo governo do Estado. Então, muito obrigado. É muito boa essa participação, porque representa a voz do povo de Goiás. Os problemas da CELG, após a privatização, após a venda, né, para a gigante italiana lá que está cuidando agora da antiga estatal, continuam e parece que se exacerbaram, né? O comunicado que foi feito agora é um investimento de 800 milhões, e o governador Marconi Perillo pessoalmente elogiou e disse que é quase o dobro do que foi possível investir quando ela era estatal, né? E aí a grande informação que surge é que a CELG mudará de nome. Os goianos estão sentindo agora para que serviu a venda, né, com Goiás na frente, né? O que adianta o programa Goiás na frente, inaugurando obras paralisadas há muito tempo, algumas delas.
Só que não tem energia elétrica sequer para manter uma geladeira funcionando, para manter uma geladeira guardando carne. Diariamente, as reportagens de Goiás inteiro mostram fazendas, casas, diversas regiões de Goiás. Como é que você tem aula na escola? Como é que você tem creche funcionando se não tem energia? Sem capacidade de esquentar uma água para tomar um banho. Como é que você tem vacina num posto de saúde se não tiver energia? Para conservar até, né, esses produtos. Então, veja em que situação que nós estamos vendo o discurso do progresso. Olha, estamos abrindo estradas e tudo mais. Sem sequer energia elétrica você tem na casa de um sujeito que quer guardar o alimento da família. E aí a pessoa vira e fala, não, mas agora na eleição nós vamos mudar. Pois é só para entender. Nós temos 20 anos que é o mesmo governador em Goiás. 20 anos. E, obviamente, em 20 anos, a responsabilidade de colocar uma empresa para funcionar de acordo com aquilo que a população precisa, seja uma Celg, seja uma Saneago, né? Porque a Saneago vai no mesmo caminho da Celg. Mas tudo bem, é só para entender. Quem criou esse caminho foi um governo de 20 anos estabelecido em Goiás. E ele está aí novamente disputando as eleições desse ano. É só para a gente fazer uma análise do porquê as pessoas reclamam. Não é por uma decisão divina, é por uma decisão daqui mesmo, né? De quem realmente pode votar e escolher essas pessoas. Então, vamos tomar cuidado esse ano. Antônio Gomide, a cidade de Anápolis teve 2 temas principais a serem debatidos, que foram debatidos nas sessões da Câmara nesta semana. Amanhã, lembrando, já convocando você que nos acompanha, temos o programa Voz de Anápolis, né, que vai trazer repercussões sobre isso, como algumas entrevistas, enfim, um material mais detalhado, mas é importante que nós façamos aqui um balanço, porque a segurança pública e a saúde foram 2 temas importantes debatidos nesta semana. E outro que teve repercussão nas redes sociais, Antônio Gomide, é a questão do esporte, né? As pessoas comentando muito sobre os incentivos, né, para o esporte, com destaque ao Bolsa Atleta e ao Esporte para Todos, que mudou de nome, falou de Esporte em Ação, mas mudou de nome para acabar, que já tem 14 meses, inteirando hoje, né, 14 meses de gestão do Roberto Naves, do prefeito Roberto Naves, são 14 meses em que não é pago o Bolsa Atleta e não é pago também, não é feito o convênio do Esporte para Todos. E as pessoas estão começando a realmente perder a paciência nesta espera. Nós temos aí um cenário que precisa, de repente, haver uma mobilização maior por esses 2 serviços que eram prestados, um deles lei municipal, e que não são atendidos, né? E a cidade cada vez mais violenta, né? Nós estamos vendo aí os nossos jovens agora que tinham contraturno, que estavam no Cidadão do Futuro, né? Um programa extremamente interessante que existia na prefeitura que está acabando. A questão dos PETs, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que nós tínhamos os núcleos, estão diminuindo os núcleos também, 2017 diminuiu bastante, ainda não recuperou em 2018. A questão do Bolsa Atleta, que era a menina dos olhos aí de muitos atletas, e a possibilidade de poder fazer competições, né, onde os pais acreditavam, né, que tinham no final do mês a Bolsa, porque é uma lei instituída no município desde 2010 e que vinha sendo paga. O prefeito Roberto, em 2017, não pagou a Bolsa Atleta, apesar de ser lei, não cumpriu a lei, né, já são 14 meses, e não foi pago nenhum mês, desde janeiro de 2017 até fevereiro de 2018, não foi pago a Bolsa Atleta. Então, são situações onde a população vai perdendo a credibilidade junto à administração, porque se nem a lei ele cumpre, quem dera essa questão dos programas sociais que precisam ter iniciativa da própria prefeitura para poder ampliar. Então, esse debate, ele foi feito, sim, na Câmara Municipal, e colocando com muita força que é preciso voltar o esporte para todos, que é devolver as escolinhas dos bairros, fazer com que as escolas conveniadas, os convênios que estavam estabelecidos possam efetivamente acontecer para tirar o jovem, a criança da rua, e que a Bolsa Atleta seja realmente aquilo que ela foi construído, aquilo que ela foi planejado, que é valorizar, incentivar, apoiar aquele atleta que se destaca na sua modalidade. São 16 modalidades. E cada modalidade, você tem pelo menos 10 atletas de cada modalidade recebendo bolsas. Bolsas que variam de R$200 até R$450. Então é importante que o prefeito Roberto Naves cumpra a lei,
coisa que não está fazendo nesse momento com a Bolsa Atleta, e devolva a tranquilidade aos atletas, aos meninos, quem gosta de fazer esporte, porque o esporte é uma das situações que você diminui a violência em nossa cidade. Já ficou provado isso em administrações anteriores. Quando a gente foi prefeito, nós tivemos capacidade de botar mais de 16 mil jovens e crianças fazendo esporte nessa cidade. Natação, futsal, futebol de campo, basquete, vôlei, judô. Quer dizer, tudo isso era feito por dentro da prefeitura, e a prefeitura, com o seu orçamento, fazendo a diferença na vida dessas crianças e desses jovens. É preciso resgatar essa história em nossa cidade. Isso não pode ser um passado onde o esporte não seja uma realidade para esses jovens que já estavam acostumados. Os pais dos alunos sabem do que eu estou falando. Os pais de alunos das nossas escolas sabem do que eu estou falando. Então é preciso a gente fazer uma corrente muito forte e exigir que pelo menos aquilo que estava acontecendo seja devolvido à população. Se não quer fazer mais, não tem problema. Mas pelo menos aquilo que estava sendo feito, deixa acontecer, porque tem dinheiro, tem orçamento, basta a vontade política do prefeito para fazer a execução. Muito bem. Nós tivemos também a reunião, certamente já foi repercutido aqui no Anápolis a notícia, entrou no mídia demais. O principal saldo da reunião com o Coronel Edson Costa, responsável pelo sistema carcerário do Estado de Goiás, é a possibilidade de aquela conquista, né, de municipalizar de fato, como é previsto no projeto inicial da construção do presídio, e a reunião, o desdobramento, que é a reunião com o Irapuã Costa Júnior, audiência pública do Irapuã Costa Júnior, no próximo dia 7 de março, aqui em Anápolis. E a população, que já está bastante motivada, por 2 vezes tomaram aí o auditório da sessão da Câmara Municipal, deve novamente lotar aquele espaço em busca de respostas. A movimentação está sendo bem feita por parte do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, né? O doutor Gilmar Alves já falou algumas vezes aqui também. Parece que só falta agora o prefeito entrar na questão, né? O envolvimento da Câmara Municipal foi muito forte à medida que teve a pressão dos familiares de presos que tinham sido transferidos para Formosa. Foram 65 presos transferidos, sendo que a própria juíza, a doutora Lara, a própria promotora, a doutora Karine, o próprio Conselho de Execução Penal aqui na cidade, não foram sequer avisados. Então, esse diálogo entre o Conselho de Execução Penal, a sociedade de maneira geral, os familiares daqueles detentos que estão ali na cadeia pública de Anápolis, obviamente esse diálogo precisa acontecer com o governo do Estado. E quem hoje coordena, que lidera esse trabalho, é o Coronel Edson Costa. Essa audiência, como você disse, Morgadinho, ela aconteceu essa semana, onde a Câmara Municipal foi atrás do Coronel Edson, né, em Goiânia, junto com a juíza, a doutora Lara, junto com o advogado o Gilmar, e tudo isso, dentro dessa reunião, ficou muito claro que as decisões estão sendo tomadas apenas olhando de um lado, apenas olhando a vontade do governo, e não olhando a vontade da cidade. E nós mostramos a ele a necessidade dele ter um diálogo com a cidade. É preciso que as decisões que estejam tomadas ali na cadeia pública, que é uma grande bomba, né, de efeito retardado, porque onde cabe 230 pessoas, foi construído para botar 230 presos. Tem ali 800 presos. E um presídio que vai ser colocado pessoas e, na verdade, esse presídio não sabe nem como que vai ser colocado essas pessoas lá dentro. E quem é que está definindo isso? O Coronel Edson Costa. Então, nós fomos lá alertá-lo que nós precisamos, né, fazer com que esse diálogo entre o que vai ser definido com aquilo que realmente precisa acontecer na cidade, precisa ter mão dupla. Não é apenas o governo do Estado falar, olha, lá em Anápolis tem um presídio, vamos colocar 400 presos aqui de Aparecida. Não, isso a cidade não aceita. Assim como não aceitou no primeiro momento, devolveu, agora também. Quando for colocar os presos ali naquele presídio, que foi construído pela cidade de Anápolis, nós precisamos que, pelo menos, seja respeitado o Poder Judiciário, seja respeitado o Poder Legislativo, e queremos que o Executivo, o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, entre nessa conversa, junto com o governador. O prefeito Roberto Naves fica muitas vezes, porque eu quero colocar um vice-governador, quero colocar um candidato do PTB, dizendo, pois é, prefeito, precisa agora parar de falar essas coisas, isso é campanha eleitoral, precisa defender a cidade. E uma das defesas da cidade é estar do lado das pessoas que ontem fizeram manifestação na Câmara Municipal, ficar do lado do Poder Judiciário, como a doutora Lara,
que está aí, foi atropelada nas decisões do governo, né, decisões políticas do governo em cima do Poder Judiciário, decisões que o Ministério Público, com a doutora Karine, está lá defendendo para poder dar equilíbrio e condições melhores em relação à cadeia pública da nossa cidade, que também foi atropelada. Então, o prefeito precisa entrar nessa discussão, fazer com que essa conversa chegue até o governador, Poder Executivo, e a gente tenha Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder Executivo juntos, para que a cadeia pública de Anápolis seja, obviamente, diminua a quantidade de pessoas que estão ali dentro, quer dizer, desafogando o perigo daquilo que está acontecendo ali, e seja ocupado o presídio que nós construímos da cidade de Anápolis para os detentos, para os condenados que estão aqui em Anápolis, e não trazer pessoas de fora para colocar nesse presídio que Anápolis é que doou para o Estado. Então ficou essa alerta, ficou esse debate, essa discussão essa semana na Câmara foi bastante intensa e ainda não foi decidido quantos presos, quantos detentos aqui da cadeia pública de Anápolis irá para o presídio que será, obviamente, povoado, né, a partir da semana que vem. Muito bem, nós vamos desdobrar esses 3 temas principalmente e outros amanhã no programa Voz de Anápolis. Você já está convidado para participar com a gente, mandar a sua mensagem, mandar a sua reivindicação, elogio, o seu comentário, enfim, a sua participação. Nós vamos ficando por aqui na edição de hoje e vamos acompanhar a mensagem do dia desta quinta-feira que o Antônio Gomes nos traz. Pensamento do dia. Salvador Allende. Você já ouviu falar nele? Salvador Allende. Do Chile. Ele diz o seguinte: não basta que todos sejam iguais perante a lei. É preciso que a lei ela seja igual perante todos. Pense nisso. Bom dia. Ok, bom dia. Antes de terminar aqui, antes de fechar, eu quero parabenizar o Elvis. O Elvis fez aniversário ontem e também a Keila e o Danilo, que fazem aniversário hoje. Então, vamos botar aqui um parabéns para você e para esses nossos ouvintes de todos os dias. Parabéns pra você. É isso aí, parabéns para você, obrigado. E até amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, aqui nos estúdios da Mais FM, com o programa A Voz de Anápolis. Bom dia Gomes. Valeu. Bom dia, Gomide, bom dia, Morgantini. Você ouviu o programa Goiás é Notícia. Agradecemos a sua participação. Voltaremos na próxima semana, neste mesmo horário. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Mais FM.